Olá pessoal, começa agora mais um Cultura Dinâmica aqui na Gazeta do Cerrado. Estou ao lado de uma figura inspiradora, com uma trajetória cultural aqui no Brasil muito bacana, que é o Deto Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Marco. Tudo Seja legal. bem-vindo aqui à Gazeta. Obrigado. Prazer todo meu. Deto, você está aqui em Palmas agora. Me diga o motivo da sua visita, da sua estada, do seu trabalho aqui. Primeiro contar, né, que eu tenho um carinho muito grande pela cidade, né, porque eu tive aqui em 1996. Olha. Né, tive a oportunidade de ver o Teatro Fernando Montenegro ainda sendo construído, de me apresentar ele logo no início. Na inauguração? Na inauguração, depois a gente voltou em... mas isso, deixa eu contar, na época era um projeto feito com alunos das escolas públicas e particulares. Eram, acho que 80% para as escolas públicas de vaga, 20% para as escolas particulares. A gente fez um musical com o elenco local da cidade, né? Depois, em 2000, a gente voltou também com outro musical, mas também com essa proposta. E agora, também em 2022... repetindo essa proposta, ou seja, um musical feito aqui com a rapaziada da cidade. Essa é a ideia. Entendi. Na verdade, a gente veicula um curso, mas dessa vez foi um curso mais intensivo, porque foram só 4 meses, então a gente fez um primeiro mês ali de treinamento, onde eu procurei passar um pouco da nossa estética, da nossa maneira de usar o palco, de lidar com o público e tal, e já saímos direto para a montagem, que vai estar ficando pronta agora no final de novembro, início de dezembro. Então a previsão agora é lançar também. Já é lançar aqui. Mas é uma oficina, foi aberta ao público, é de novo com estudantes ou é para qualquer pessoa? Não, dessa vez foi para qualquer pessoa. Não foi vinculado só para estudantes. Então a gente tem um perfil ali de gente com 17, mas gente com 30, com 40, com 50, tá bem misturado o elenco. Entendi, mas é a peça João Sem Nome. João Sem Nome é o nome do musical. Musical. Essa história do João Sem Nome é legal, cara, porque você sabe, né, eu tenho a Oficina dos Menestréis em São Paulo há 30 anos, né, que eu costumo... O que é a Oficina dos Menestréis? A oficina pra gente. É um curso livre de teatro musical, mais do que uma escola de teatro, ou uma escola de música ou de dança. Eu costumo dizer que a oficina é um centro de condicionamento artístico, onde você pode ir lá uma vez por semana trabalhar seu reflexo, sua percepção, sua intuição, capacidade de oratória, capacidade de lidar com eu, tudo isso através de jogos teatrais, corporais, musicais e voltado para a dinâmica de grupo. Ótimo. Né? Então o aluno tira um dia da semana, se desliga da internet, vai para o palco e colhe os benefícios que a arte tem, né? Que são inúmeros, né? Eu costumo dizer que todo mundo tem o seu lado artístico, né? Independente de ser diretor de uma empresa ou de você fazer pão na chapa numa padaria, como esporte. Todo mundo pode ter uma atividade esportiva. Sim. Sem querer ser um atleta, e né? Deve, né? E deve. Pra Então, saúde, a oficina oferece esse tipo de condicionamento artístico, né? Já há 30 anos, lá em São Paulo, para todo tipo de público, todo perfil de público. Eu não sei se você sabe, a gente trabalha também com turma só de cadeirante, tem uma turma que são só meninos autistas. Isso é um trabalho maravilhoso. Tem uma turma que são só meninos com síndrome de Down. De onde que saiu essa ideia de trabalhar com essa turma? Porque normalmente eles são esquecidos, né, pela sociedade, não tem muitas oportunidades. Saiu primeiro dessa minha paixão pela diversidade. Né? Eu queria que a oficina fosse frequentada por todo tipo de perfil, não só por aquele garoto que quer estudar teatro, que quer se profissionalizar, mas eu queria oferecer uma atividade artística para aquele empresário, para aquele rapaz que trabalha em rádio, como é o teu caso, ou para o nosso câmera que está aqui atrás filmando a gente, poder ter um contato com o palco, com uma atividade artística. Em 2003 eu conheci uma menina cadeirante, e muito carismática, tal, chama Carol. Falei, Carol, vamos montar uma turma de cadeira de roda. Para mim vai ser muito interessante adaptar o meu método para esse perfil e vai ser bom para eu dizer para o meu público, a oficina é para todos. Independente de você estar andando a pé ou numa cadeira, você também pode fazer arte. E aí surgiu a primeira turma de cadeirante. Depois no ano seguinte a turma estava super boa, super legal, a turma já tinha pegado, aí eu abri a minha segunda turma de cadeirante. E sempre fazia uma apresentação no final? Sempre no final uma apresentação. Tinha minhas turmas regulares e tinha essa turma voltada para esse público cadeirante. Que aí foi super boa a estreia, a gente fez uma segunda turma no segundo ano. Aí foi engraçado que foi um grupo de cegos me procurou. É só bacana. E, você não quer abrir um curso pra gente? Então, eu falei, vambora, tal. Pra mim vai ser uma super experiência poder fazer você visualizar o que eu quero, explicar, né? Fazer você... E aí foi muito bacana, mas eu só tinha 8 cegos. E a minha turma de cadeirante já estava com 16, 20. E aí já estava perto da hora de
fazer uma apresentação. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer com 8 cegos, né? Falta aquela dinâmica do grupo. Sim. Foi aí que eu pensei, pô, se o cego for a perna do cadeirante e o cadeirante for os olhos do cego, pô, eu junto as duas turmas, Que ótimo. um segura na cadeira e eles vão... E aí, Deu certo, hein? e aí nasceu o grupo Mix. Aí daí pra frente nunca mais teve cadeirante, sempre foi Mix. Cego misturado com cadeirante. Ótimo. Daí, logo em seguida, eu fui procurado por um grupo de meninos com síndrome de Down. Foi quando eu abri o projeto. Mas eu achava o nome muito Down, apesar de ser o sobrenome do médico que descobriu a síndrome, né? Mas eu não vou falar, pô, vamos ensaiar o grupo do Down. Eu achava muito Down. Que Down em inglês, pra quem não sabe, é pra baixo. Aí uma amiga fala assim, por que você não chama de Up, que é o contrário de Down? Coisa ótima. Aí nasceu o projeto Up. Olha que que a boa. gente já está no nosso 10º musical com ele já tem 10 anos a turma. Aí logo em seguida nasceu o projeto Maturidade, que é um projeto social só para senhores acima de 60, 70, 80 anos. Eu tenho a senhora comigo de 88 anos no palco, olha que legal. Muito bom. Fazendo arte, pô. E recentemente, há coisa de uns 6 anos, o projeto Alt, que é um musical só com autistas. Olha Entendeu? só. Então a oficina vive daí, entendeu? Então são turmas regulares, tem essas turmas de caráter social que eu estou te contando. Nós levamos cursos para cidades, para outras cidades, para as escolas, para clubes. E a dificuldade de trabalhar com as pessoas com necessidades especiais, né? Você teve que adaptar, teve que pedir ajuda para alguém para poder entender os caminhos, né? Sempre eu peço ajuda para eles. Até porque desde o começo, Marco, eu falei para eles, eu não tenho interesse em entrar no mundo de vocês, eu quero que vocês venham para o meu mundo. Entendeu? Eu sempre fui honesto, eu não entendo nada de cadeirante, eu nunca tive um amigo cadeirante, então eu preciso aprender com vocês. Vocês me ensinam como eu adapto esse exercício que eu faço com a turma regular, como eu faço com vocês. E eu fui aprendendo com eles mesmos, sabe? Uma troca, então. Então, por exemplo, te dar uma característica, o cadeirante, ele tem uma relação de emoção com o texto, exatamente como o nosso, né? Então, a dificuldade para eles é a locomoção. Sim. Então, você, às vezes, você adaptar o tempo e espaço do palco. Né, o que você faz a tua turma sair em 4 tempos, com o cadeirante você faz em 8. Você tem que soltar, virar e sair. Né? Então você adapta. O alt, por exemplo, ele é muito regular, né? O alt ele é muito. O autista ele quer tudo certinho, né? Então se você dá um texto, na semana seguinte o texto vem decoradinho. Se está escrito tchau, você não adianta falar até logo, porque não é a mesma coisa, você tem que falar tchau. Então, já o up, que são os down, eles não decoram nada. Improviso. Nada. Então eu marco tudo no improviso. Então eu crio algumas situações onde eu consigo extrair e levar ao público toda a ternura e a arte que eles têm, né? Com o jeitão deles. Né? Eu costumo dizer que é uma sujeira artística muito agradável de você ver. Não é uma coisa uniforme, tudo certinho, mas é uma coisa... Eles têm uma espontaneidade, uma ternura que às vezes uma turma regular não consegue ter. Então acabou... A oficina nesses 30 anos, principalmente a partir de 2003, foi quando eu conheci essa menina cadeirante, que eu te contei a minha história com esses projetos sociais, começa em 2003. Dali para frente, pô, aí realmente a oficina foi o que eu sempre sonhei, né? Um lugar onde você encontra realmente a diversidade, todo tipo de ser humano você vê ali dentro. Então hoje eu tenho o pai fazendo aula com a filha, eu tenho um vó que faz aula com a neta canta no musical da avó. E assim muito a gente vai misturando todo mundo, né? E a gente estava falando do João Sem Nome, se você me permite. Sem Nome, o João Sem Nome foi feito a primeira vez com os cadeirantes. Olha só. Entendeu? Porque geralmente é o contrário, né? Eu pego um musical que foi feito com a turma regular e adapto para o cadeirante. Pela primeira vez, esse musical foi feito primeiro pelos cadeirantes e depois adaptado para uma turma regular. A história desse musical é que ela é um musical... para quem não sabe, né? Eu sou irmão do Oswaldo Montenegro, não sei se... Eu já ia chegar nesse assunto e eu queria perguntar, porque assim, aqui nos bastidores você falou que é filho de militar e os dois viraram artistas. Como é que foi durante a ditadura, né? Cara, como é que foi esse processo? Meu pai, ele não tinha uma alma de militar, não. Não? Não tinha, não. Segundo minha mãe me falou, cara, ele entrou nessa porque ele era pobre. Sabe? Meu pai, era uma das alternativas. Meu pai veio de família... sabe, pobre, ele queria uma segurança de vida, o Exército oferecia isso para ele. Sim. Tanto é que o Oswaldo é mais velho que eu, né? Mas quando o Oswaldo estourou na MPB, a primeira coisa que o Oswaldo fez foi tirar ele do Exército, entendeu? Chamou ele para ser empresário, né? Falou, quanto o Exército te banca, pai? Tanto, então eu te dou tanto, você lá... Então ele já foi para a reserva assim que o Oswaldo
Porque ele não tinha... Por isso que eu acho que foi tranquilo para ele aturar 2 artistas da vida. Então, o Oswaldo, por ser o seu irmão mais velho, foi ele que foi a sua inspiração para entrar no caminho das artes? Eu costumo dizer que o Oswaldo não só é meu ídolo, né? Que lá em casa todo mundo é muito fã do trabalho do Oswaldo, mas também meu mestre, né? Porque o Oswaldo, cara, ele é de 56, eu sou de 62. Eu tenho uma janela um pouco, 8 anos. 60, né? O Oswaldo tá com 66. Eu tava com 18 anos e a vida foi muito bacana comigo, porque eu queria fazer educação física e no dia eu fiquei doente e não pude nadar. Então eu fui reprovado por causa da prova de natação, que era justamente a prova mais fácil, foi a que eu perdi. Olha só. Aí a gente correndo em Brasília, porque meu pai tinha uma ligação forte que foi transferido para Brasília. Sim. Eu lembro da gente correndo e o Oswaldo comentando comigo, eu não quero mais fazer só show, eu quero fazer um show com uma estética diferente, com musical, com elenco grande, com cena, poesia, coreografia, coro, sabe? Aquela bacana. coisa de 50 pessoas no palco e tal. Interessante. E eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu falei, mas eu vou trabalhar com quem? Ele falou, não, vem ser da minha equipe. Então eu comecei mesmo, eu fiz tudo que o teatro que você tem que fazer no teatro, sabe? Comecei varrendo o palco, depois fui contra-regra, depois fui mexer com luz, depois fui fazer direção de palco, até fui atuar até o ponto de hoje estar dirigindo, mas passei por todas essas etapas por causa do Oswaldo. Aí, cara, eu tinha 18 anos, a gente se apresentando no Teatro Nacional de Brasília, o espetáculo era Veja Você Brasília, e eu lembro de eu indo do camarim em direção ao palco, ouvindo aquele burburinho da plateia, eu pensei, não desço daqui nunca mais. Eu tenho até uma história curiosa para te contar aí para os nossos ouvintes. Na época, cara, eu tinha 18 anos, tinha 2 amigas ali, uma chamava Zélia Cristina e a outra Cássia Rejane. A Cássia Rejane veio a ser, depois mudou o nome para Cássia Heller. Olha e só. a Zélia Cristina mudou o nome para Zélia. Zélia. Era sua aluna? Não, era da minha turma, do Veja Você Brasília, do mesmo elenco. Olha só. E a Zélia Cristina depois mudou o nome artístico para Zélia Duncan. Então, as 2 novinhas, a gente estreou junto no palco. Figura. Depois elas seguiram carreira solo, né? E as duas se emplacaram, né? Bem bacana. Então, a gente está aqui comentando, né, da sua carreira, suas histórias, que tem muitas histórias. Muitas histórias. Tem algumas histórias do cinema também, depois eu te conto. Mas... Pois é, você também passou pelo cinema, né? Mas eu queria que você comentasse antes o que a gente está vendo atrás aqui. Bom, esse é um musical João Sem Nome. Isso aí foi um musical, cara, antes da pandemia, 2019, a pandemia foi 2020. 2019, 18 para 19, eu estava procurando um repertório novo para montar com as turmas da Oficina dos Menestréis, né? Porque são muitas peças, tal, e achei esse musical de 1975, cara, do Oswaldo. Oswaldo Montenegro, que é meu irmão. Peguei o livrinho, eu lembro daquele livrinho, tinha uns diálogos, é um texto muito bonito que conta... Mas o que é um romance? O texto fala de dúvida. No caso, a dúvida do João de largar a cidade pequena para ir tentar a vida na cidade grande. Mas na sua poesia, na sua entrelinha, fala da dúvida também de você largar o seu porto seguro em busca da sua aventura. Você deixaria o nome da sua mulher ou em nome do grande romance, ou o seu trabalho em nome da... Né? Então, insegurança, questionamento. Então fala muito desse questionamento em cima da figura do João, que quer tentar a vida na cidade grande. Ele vai passeando e conversa com algumas figuras ilustres da cidade. Então o Beato fala para ele de uma maneira mais religiosa, o boiadeiro fala da experiência que ele tem com a boiada, a prostituta fala do que ela viveu como prostituta nessa vida e o que ele vai encontrar lá, e assim vai a poesia do espetáculo. E eu tinha poesia, tinha letra das músicas, queria montar, mas eu não tinha a música gravada. Aí liguei pro meu irmão, falei, pô, Oswaldão, grava essa. Foi até legal que ele gravou no flat, cara, ele botou o celular, aí ele ia cantando, essa música é assim, essa música é assim, ele cantou. Aí eu peguei o celular, levei pro meu elenco, falei, galera, isso aqui é o que a gente tem de referência, agora vamos construir. Aí vamos construir no João, a história do João Sem Nome. E foi uma peça escrita durante a ditadura, ela teve algum problema com censura, porque antes tinha esse controle muito grande? Não, tanto é que é interessante, né, que, pô, imagina, 1975, nós estamos em 2022, ela tá muito atual. E ainda atual. Tem muita gente que se identifica ali com aquelas dúvidas, sabe? Seja uma dúvida de um porto seguro, ou seja a dúvida de uma insegurança sua por largar esse boné. Então é um texto... Mudanças, né? Mudanças da vida, né? Então, cada um responde com uma poesia. Então, eu costumo dizer que o forte do espetáculo, a parte boa, são as músicas e a poesia. Mais do que a coisa assim do glamour, da iluminação. Não, é um espetáculo que você poderia, de repente, fazer numa pracinha, se você quisesse. Ótimo. Basta que você tenha um público que esteja ávido para ouvir poesias e canções bonitas, né?
São belas Maravilha. canções. E vai ter instrumentos em palco ou vai ter a base musical a gente cantando? A gente está fazendo quase tudo acústico no Olha palco. só. Violeiros e nós do elenco cantando, algumas horas solo, algumas horas com o grupo, né? Acho que tem 2 músicas que a gente usa mecânica. 2 momentos que eu uso música mecânica, que a gente faz uma coreografia, uma que a gente fala do cego, então a coreografia para você fazer uma referência ao cego Benedito, que é um personagem marcante, que conversa com o João. E uma outra música que a gente usa na feira, que é a música da feira, que é quando ele conversa com o feirante, né? E o feirante conta como é a feira e quais são os desafios. Cuidado com os spoilers, porque a galera tem que ir lá assistir. Não conta tudo, não. Eu queria que você contasse um pouco da tua imersão no cinema também, que você tem experiência nisso, até novela também, não é isso? Foi, cara. Eu vim trabalhar. A minha paixão sempre foi o teatro, o palco, né? Em especial os menestréis, né? Essa estética, essa coisa do grupo, da galera. Mas eu já não me lembro quando, cara, mas acho que 2003, 2004. 2005, por aí, eu fui chamado... o primeiro... Eu vou dizer alguns filmes que eu fiz para o nosso espectador poder ver. O primeiro foi o Quarta B, que é de Marcelo Galvão, mas com uma produção super pequena, onde... Posso contar um pouquinho do roteiro? Pode. É uma 4ª série, onde foi achada uma pedra de maconha. Olha aí só. chamam os pais... Quarta série. Pô, como é que acha uma pedra de maconha na 4ª série? Vamos chamar os pais para uma reunião e tal. Então é um tema interessante, toca-se nesse assunto de uma maneira divertida. Cada pai tem uma visão diferente, você é o mais conservador, tal. Eu faço um pai sofista, que é mais aberto, mais liberal, tal. Interessante. Aí depois vieram... Deve ser divertido, eu não assisti ainda. Agora eu acho que o que mais assim o espectador pode ver, eu vou citar 2 bacanas. Um para você ver com o seu neto, que é super sessão da tarde, que se chama Colegas. Que tava esse teve sucesso também, não foi? Foi, esse a gente foi, inclusive, pro Festival da Rússia, em Moscou, fomos premiados lá em Moscou, vários festivais. Muito bom. É a história de 3 meninos com síndrome de Down, que fogem do Instituto para Sindrômenos, ali, não sei se é assim que eu posso falar, o jardineiro é o Lima Duarte, eles roubam o carro do Lima Duarte e fogem os 3 meninos. Aí chamam um policial estressado, que está afastado por causa de estresse, e dá esse caso, entre aspas, um caso simples, o policial resolver. E o policial sou eu, esse policial estreado. Só que os moleques começam a dar uns olé no policial, e aí vem toda a história, que é bem sessão da tarde. Entendi. E o outro que eu digo, mas aí já é para ver só a galera adulta mesmo, foi a primeira produção Netflix do Brasil, também do Marcelo Galvão, que é o Matador. O Matador se passa em 1930, é um bang bang, na época do cangaço. Olha, deve ser interessante também. Isso é bem interessante. Esse está na Netflix. Mas do cangaço, mas também na região de Recife, Pernambuco? A gente gravou no interior de Recife, ali na porta do sertão ali, da Caatinga ali, né? Olha, bacana. É bem interessante. E aí, eu não vou contar a história, mas o meu personagem acha um bebê na mata, e esse bebê é o matador. Entendeu? Então eu sou não é o pai do matador, porque ele não é meu filho, mas foi quem eu criei o matador. É isso aí. Olha só. Esse é bem bonito o filme, para quem gosta de um bang bang. É um bang bang brasileiro. Eu acho que quem não gosta, né? Quem tem as referências, a gente gosta do cinema clássico Hollywood, passou pelo faroeste, né? Umas filmagens de drone, uma produção bacana pra caramba, bem legal. Muito bom. E aí eu tive algumas experiências no cinema, assim, depois pra TV também, fiz aquele seriado Rebu da Globo, depois Canal Brasil, mas minha paixão mesmo é o palco. É o palco. Eu gosto de estar no palco. A ribalta, né? Eu gosto de estar no palco. Maravilha. Então eu gostei muito desse papo aqui. A gente fica o convite, João Sem Nome, a previsão João Sem Nome, a previsão de estreia ali dia 2 de dezembro. 2 de dezembro, 2 e 3 de dezembro, 1, 2 e 3 de dezembro, mas a gente vai estar informando aí pelas mídias sociais para a galera saber maiores detalhes. Maravilha, aqui pela Gazeta também, acompanhe que a gente vai dar a data de estreia certinho, horário e o custo também, né, que é importante. Mas maravilha, Deto, muito obrigado, foi uma grande alegria participar aqui do Cultura Dinâmica. E fique com essa e outras notícias sobre cultura, arte, entretenimento, turismo, política e tudo que envolve a sociedade aqui na Gazeta do Cerrado.